Esse vídeo é sobre uma característica importante, bastante comum em pessoas abusivas, que é a ansiedade de abandono, né? O que seria essa ansiedade de abandono? Seria um medo constante de ser abandonado, né? Ele reflete algum tipo de conduta negligente que pessoas abusivas sofreram na infância, o medo de serem deixados de lado, não valorizados o suficiente, né? Um medo constante, né? Que gera uma ansiedade constante. Essa ansiedade de abandono sempre está presente quando essas pessoas estão em relacionamentos, por isso que é muito mais comum ela se manifesta com pessoas íntimas, né? Sejam familiares, medo de que os familiares não os valorizem, os deixem, né? Isso é muito comum, por exemplo, em pais e mães abusivos que simplesmente por essa ansiedade, por esse medo, se tornam mais abusivos e não deixam seus filhos se desvincularem deles, né? É muito comum, eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto, que pais e mães abusivos não deixem seus filhos ir embora, né? Ter uma vida autônoma. E também muito presente, e na verdade uma das principais características de relacionamentos amorosos abusivos, né? Bom, esse vídeo podia também ter uma outra pergunta, né? Que é associada a essa, de como a pensar como funciona essa ansiedade de abandono, né? Essa outra pergunta seria, por que pessoas abusivas sempre abusam? E a resposta está também nessa ansiedade de abandono. É uma das respostas possíveis para essa questão sobre por que elas são sempre abusivas, né? Então, toda pessoa abusiva, especialmente no caso de transtornos de personalidade, em outros casos essa ansiedade pode ser menor, mas em caso de pessoas abusivas e que possuem um transtorno de personalidade, como narcisistas ou borderlines, né? Mas também em qualquer outra pessoa abusiva existe uma profunda ansiedade de abandono, que é um medo constante na ruptura repentina daquele relacionamento. Elas não acreditam na continuidade, na verdade elas não acreditam que qualquer pessoa vai continuar ali da mesma forma. Por quê? Porque eles próprios são instáveis e não estão ali da mesma forma. Eles mudam, eles abandonam, eles abusam, eles uma vez estão felizes, outra vez estão tristes, outras vezes estão com raiva e descarregam tudo em você. Esse estar feliz, estar triste, com raiva, descarregar tudo em você, é reflexo da própria instabilidade que viveram na infância com pais que faziam exatamente a mesma coisa. Ou estavam felizes, ou estavam tristes, ou estavam com muita raiva e descarregavam neles, né? Então eles têm um medo constante de abandono ou de serem negligenciados, de aquela relação não ser do mesmo jeito no dia seguinte, porque eles não são e porque eles cresceram num ambiente em que não eram. Mas a pergunta vai em outra direção. Por que pessoas abusivas são abusivas se temem perder, né? Se eles têm medo constante de perder alguém, de essa pessoa mudar com eles, porque eles são abusivos, se abusando, as pessoas mudam com eles e passam a querer ir embora, a querer abandoná-los, né? O normal, um raciocínio lógico sobre a questão se você quanto mais se abusa, maiores são as chances de ser abandonados. Então por que vocês fazem? Primeiro, você faz porque você não sabe agir de outra forma, né? Pessoas abusivas cresceram num ambiente onde viviam esse medo do abandono, viviam essa ansiedade constante de tá tudo bem agora, meus pais estão me tratando bem, mas amanhã eles podem me tratar mal, porque os pais dele realmente, de uma hora para outra, eram muito instáveis, então de uma hora para outra mudavam de opinião, né? Então, pessoas abusivas são assim. E são assim com seus filhos também. Eles acham que seus filhos podem ser instáveis com ele e alguma coisa pode acontecer. E são assim em seus relacionamentos amorosos. É uma característica intrínseca extremamente recorrente de aparecimento mais frequente quanto mais traumatizado você ou seja, se você chegou a desenvolver transtornos mais severos em virtude do abandono sofrido e você se torna abusivo quando adulto, quanto mais traumatizado você mais abusivo você nessa direção. Bom, então de um lado eles não sabem ser de outra forma, digamos o padrão relacional deles viver nesse medo e causar medo.
Assim como os pais deles causavam medo neles, eles causam medo nos seus parceiros e nos seus filhos, né? Eles vivem no medo de perder e provocam medo de perder porque só sabem se relacionar dessa forma. Mas, então é um padrão relacional. Essa seria uma resposta. Mas o segundo é a resposta improvável. Se a primeira resposta é provável, porque é um tipo de condicionamento de longo prazo que os faz se relacionar por meio desse medo, dessa ansiedade, gerando no outro, sejam familiares ou sejam parceiros, ansiedade e medo. A segunda resposta é improvável, porque parece não fazer sentido, mas abusando eles diminuem a ansiedade. Ele parece paradoxal, mas sim, abusando eles conseguem se sentir mais confortáveis. Por quê? Bom, eles sentem um profundo medo de abandono, medo de inconstância do mundo, as relações próximas deles não terem continuidade. Então, é muito difícil lidar com esse medo. Eles abusam para anular o medo. Porque, como? Te desvalorizando, né? Eu falei em outros vídeos sobre o processo de idealização e desvalorização de pessoas abusivas ou dos estímulos contraditórios em famílias abusivas, né? Como uma hora está te tratando bem, esperando alguma coisa de você e depois pune essa mesma coisa que esperava de você, né? Essa punição, essa desvalorização que pessoas abusivas fazem, seja em suas relações amorosas, seja em suas relações familiares, é uma espécie de desvalorização para você não sentir mais o medo. Se você desvaloriza e trata o outro como lixo, como uma pessoa desnecessária na sua vida, por que você vai continuar tendo medo de perdê-la? Então tem uma função, essa ansiedade do abandono, ela é anulada quando você abusa porque você desvaloriza o outro e sente que o outro é desnecessário na sua vida. Nada disso é consciente, veja, isso é muito importante, nada disso é consciente, é um processo inconsciente, é simplesmente um processo automatizado que foi desenvolvido na infância e continua sendo repetido, né? Foi assimilado pelos pais e continua sendo repetido. Então desvalorizar o outro é um meio de anular o outro, o medo de perder o outro dentro de você. Romper com o outro é o medo de terminar com o outro, ou humilhar seu filho é o medo, é como provar para você que seu filho não merece seu afeto, então na verdade você não precisa ter mais medo, né? Por que isso? Por que você tem que pessoas abusivas têm que desvalorizar o outro? Porque é inaceitável para eles temer a perda. Aquilo provoca muita dor neles. É como se fosse um flashback emocional. Eles estão tendo um flashback da dor que eles sentiam quando temiam a inconstância de seus pais. Então eles repetem isso, eles estão sentindo a mesma dor, te vendo mesmo que você não seja inconstante, mesmo que inconstantes sejam eles, né? Então é inaceitável, é duro para eles temer, né? Então eles vão apresentar agressividade, revolta, reações explosivas por causa desse medo e vão te desvalorizar, né? Tudo isso porque eles se sentem dominados por sentimentos. Em geral, pessoas abusivas se reprimiram muito na infância seus sentimentos, sua dor, devido a uma criação problemática. Então, eles têm muita dificuldade de manifestar afeto em alguns contextos, principalmente quando já estão com uma relação mais profunda, porque eles se sentem dominados pelos sentimentos. E isso provoca dor neles. Eles não querem ser dominados pelos sentimentos e não receber em troca. Tal como eles gostavam de seus pais e não recebiam em troca. A explicação está toda ali, nessa primeira vivência, inclusive no fato de eles abandonarem ou abusarem para aliviar a própria dor, porque desvalorizam o outro, aí se torna insignificante para eles naquele momento a ansiedade e o medo passa. Bom, então, como o abuso diminui a ansiedade? Pensar em 4 vias pela qual diminui. Primeiro modo que o abuso diminui a ansiedade das pessoas que o fazem é porque elas se sentem superiores e melhores, né? Se você desvaloriza o outro, se seu filho é um incompetente, um incapaz, se seu parceiro não pode, te trai, te engana, te faz mal,
Se essas pessoas são desvalorizadas por você, você é superior a elas. Você sente um certo conforto em abusar, porque você fala, eu sou melhor que elas, olha meu pai, olha meu filho que idiota, olha minha parceira que idiota. Né? Segundo modo como o abuso diminui a ansiedade. Causando o abandono, você está no controle. Né? Você tem medo do abandono, você tem uma ansiedade constante de perder outra pessoa. Se você for um babaca, um idiota, o que faz seu filho ir embora de casa, ou faz sua namorada ou namorado te abandonarem, se você induzir o abandono, você está prevenindo o medo. Né? Se você faz a pessoa te abandonar, você está prevenindo a dor do abandono. Você está no controle da situação, causando ou permitindo que a pessoa fique. Né? Então você tem o controle, você não se sente descontrolado em suas emoções. Então o abandono de um lado faz você se sentir melhor que o outro, de outro faz você se sentir no controle da situação. Terceiro, o abuso pode ser um teste. Né? Um teste o quê? Um teste de lealdade. Se todos traem, deixam, me enganam, então só vale a pena estar, né? Isso é importante pensar. Pessoas abusivas têm algumas crenças negativas. Crenças negativas sobre como funcionam os relacionamentos humanos em geral. Primeiro, eles acham que todo relacionamento vai acabar mal. Sejam relacionamentos familiares ou relacionamentos amorosos, porque com eles é assim. Foi assim desde jovens. Então eles têm uma crença de que todo relacionamento acaba mal. Segundo, é uma crença de que todos vão os enganar e os fazer mal. Então, diante dessa crença, o que vale a pena para eles? Testar se mesmo diante circunstâncias difíceis, essa pessoa vai continuar com eles. Se elas o abandonam numa situação ruim, está provado que todo esse relacionamento acaba mal e que todo mundo os abandona, os engana. Né? Então acaba funcionando, o abuso acaba funcionando como um teste de lealdade. Ver se a pessoa é capaz de ser diferente das outras pessoas. Só que na verdade você está destruindo essa outra pessoa. Você está agindo, a pessoa abusiva está agindo como os pais dela que fizeram muito mal para ela. Só que elas veem isso, sentem isso como se ela gosta de mim, se meus filhos me valorizam, eles vão estar junto de mim. Quando na verdade ela está provocando uma situação para que eles não estejam. Né? Então, o primeiro a primeira forma que o abuso diminui a ansiedade é se fazendo se sentir superior. A segunda é prevenindo ou induzindo abuso, prevenindo o medo, induzindo abuso, induzindo o abandono. O terceiro é como um teste de lealdade fundado nas suas próprias crenças negativas. Então, se a pessoa realmente te abandona, você tem motivos para ser abusivo. Né? E se ela aceita, então ok, você permanece ali. E quarto, é um elemento de condicionamento. Abuso funciona. Né? Se você punir o outro cada vez que o outro faz uma coisa que você não quer, isso funciona. Tratar muito mal funciona. Isso é um motivo. O abusador se sente tranquilo e no controle porque se ele vê resultado no abuso. E se ele testa uma vez, por exemplo, ele tentou controlar a sua forma de se vestir e funcionou. Ele te humilhou após você ter exigido respeito. Ele te humilhou. E você nunca mais fez essa exigência. Então o abuso funcionou ali. Né? Então o abuso continua e serve como uma forma e alivia a ansiedade de pessoas abusivas porque ele condiciona os outros a não darem respostas negativas a eles. Então ele é eficaz. Né? O parceiro ou o filho ou a filha se anulam para evitar situações de crise. Então ele funciona como um condicionante, garante o controle da pessoa abusiva sobre o outro. Então ele funciona para aliviar, de certa forma, essa ansiedade constante. Abusadores ficam menos ansiosos. Eles podem ter uma crise em seguida, se sentir culpados, se sentir mal pelo que fizeram. Em seguida, a maior parte deles entra em dissociação, ou seja, uma tristeza profunda, uma melancolia que deixa eles mais calmos.
né? E eles só vão ter essa ansiedade depois de alguns dias de novo, essa ansiedade de abandono, e aí, eventualmente, se a pessoa rompeu com eles, ou seu filho se afastou, eles vão tentar trazer de volta, ou mediante desculpas, ou mediante, e esse é o principal modo, chantagens, ameaças, ou coisas assim. Então, a ansiedade funciona mais ou menos da seguinte forma: quando você faz isso, quando você abusa, quando o abusador abusa, é como se ele estivesse empregando um remédio para a ansiedade. Abusadores são viciados no abuso. Por quê? Porque o abuso lhes faz sentir superior, lhes faz se sentir no controle, faz eles sentir que as pessoas são leais a eles e diminui a imprevisibilidade do outro, mantendo o controle sobre o outro. O outro parece que o outro não vai escapar se você abusar dele. Então pelo menos esse é o modo de pensar. Não que seja racional, novamente, essas coisas não acontecem racionalmente, são impulsos, tá? Por isso que eu uso o termo ansiedade de abandono, ansiedade nos faz ser impulsivas, isso ocorre como impulsos a segurar o outro, a fazer mal para o outro e tudo isso. Então funciona como para essas pessoas que são extremamente traumatizadas, transtornadas, né? Funciona como um remédio ou como um vício que você precisa fazer para ficar mais calmo. Eles precisam explodir para estar mais calmos nos momentos seguintes, dar um alívio da angústia da perda, porque colocam eles no controle da situação, né? Aliás, é uma coisa que eu comentei aqui, toda pessoa abusiva extremamente transtornada, sim, isso é uma coisa importante de se pensar. Eu não costumo falar em termos psicopatologizantes a respeito do abuso emocional, mas pessoas abusivas, sim, são muito transtornadas. Em outros vídeos eu vou falar disso, sobre a psicopatologia do abuso emocional e de que problemas nós podemos encontrar nessas situações de pessoas que praticam isso constantemente, né?